Olá a todos. Hoje falaremos um pouco de lógica na programação. Os tópicos abordados serão uma introdução, que é a lógica, a história da lógica booleana, a lógica na computação e exemplos práticos de aplicações que utilizam lógica. A introdução à lógica. Segundo Aurélio, o dicionário Aurélio, a lógica é coerência de raciocínio, de ideias, né? É a ciência que estuda os princípios normativos e formais do raciocínio. Para o professor Bruno Vilar, ele coloca de uma maneira simplória, mas bem assertiva. Lógica é apenas a aplicação de regras e fórmulas, visando mais a parte de lógica na computação, que veremos mais adiante. Então, como é que se cria a lógica? Tem a lógica matemática, né? Ela é fundamentada de forma formal, o que usa as preposições e os operadores lógicos. Tem a lógica booleana em si, que é aplicada da álgebra booleana no campo da computação, da programação dos sistemas digitais. E a lógica da programação em si, que é todo um conjunto de regras e conceitos que são retirados da lógica booleana e também na lógica matemática para executar códigos, algoritmos, para o computador poder executar e alcançar sucesso. Nesse ponto eu abro um parênteses sobre lógica booleana e álgebra booleana. Elas não são a mesma coisa. Existem conceitos errôneos na internet de quando você pede para classificar o que é lógica booleana, aparece o conceito de álgebra booleana. A álgebra booleana é um ramo da matemática que opera sobre as variáveis binárias 0 e 1, que é utilizado dentro da lógica booleana justamente por causa dos operadores lógicos que veremos mais adiante, que serão utilizados para montar as operações que o computador utilizará para executar os algoritmos. Então, qual é a importância da lógica para a resolução de problemas e na programação? Para o indivíduo em si, é importante ele aprender lógica, porque ele vai ter uma habilidade, uma skills de compreender, analisar, resolver, automatizar, verificar problemas e encontrar soluções de uma forma metódica, não tentativa e erro, mas sim de uma forma sequencial, metódica, baseada realmente em fatores verdadeiros ou falsos, né? E isso vai transformar a ele uma capacidade de criar e adaptar os algoritmos que ele vai utilizar na programação. Colocando um pouco mais adiante, já saindo da visão acadêmica e indo para o mercado de trabalho, o profissional de TI, é importante porque é a lógica que vai ajudar ele a ter condições de resolver problemas complexos, não somente ligados à computação, mas terá outros problemas, outras situações que ele vai terá que usar a lógica para resolver. E isso é visto com bons olhos pelas empresas, pelos headhunters, pelos recruiters, para contratar um profissional de TI. Ele tem que ter lógica, que é o chamado raciocínio lógico, pensamento crítico. Tudo isso tem vamos dizer assim, um sinônimo, mas a importância para a lógica, para o indivíduo, tanto na parte acadêmica como na parte de programação, é visível a olhos.
Lógica ajuda a você a resolver os problemas cotidianos, tanto ligados à computação como não ligados à computação. Entraremos agora na parte da história da lógica. Não temos como iniciar a história da lógica sem antes falar de Aristóteles, porque ele foi o que criou, é o pai da lógica, né? Ele criou a lógica dedutiva e o silogismo, que é o resultado que vem da premissa para a conclusão, né? Vamos dizer, a operação que sai da primícia para a conclusão. Ele baseava no raciocínio de ser ou não ser. Ser ou não ser. Se a gente te fizer uma analogia com a situação de hoje, que é a próxima lógica, que é a lógica booleana, é o 0 e 1. Né? 0 e 1. Se o homem mortal, 1. E Sócrates é um homem, 1. Então Sócrates é mortal, 1. Então, se as premissas são todas verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Então isso já é um pré-anúncio de como é que é utilizado a lógica booleana, né? Então Aristóteles é uma pessoa, foi a pessoa que criou a lógica dedutiva. Continuando, esse é George Boole. Por isso que tem o nome de lógica booleana, em homenagem a esse homem. Ele que criou o sistema álgebra conhecido por nós até hoje, é o 0 e 1. Ele criou os 3 operadores que nós utilizamos na construção das tomadas de decisões ou das condicionais, que é o not, o and e o or, né? Então, a lógica booleana, ela é, vamos supor, o cerne da computação hoje. Mas lembrando, o que Boole fez? Boole pegou a lógica dedutiva de Aristóteles e transformou ela em matemática. Então, a importância desse homem para a história da lógica, né, em si. Não porque leva o nome dele, lógica booleana. As contribuições de George Boole foram várias, mas citaremos algumas aqui, como a criação do sistema booleano. Olha, 1854, no século XIX, ele já teve uma ideia de criar um sistema binário de 0 e 1, 0 desligado, 1 ligado, 0 falso, 1 verdadeiro, e passou isso para dentro de um sistema matemático. Ele usou 2 números, 0 e 1, e criou dentro do sistema matemático operadores lógicos que faziam contas lógicas, vamos dizer assim, operações lógicas que tinham resultados certos, reais. Outra contribuição foi que ele fundamentou a lógica proporcional, que veio justamente da lógica aristotélica, né? A criação das estruturas condicionais para a aplicação da lógica de programação e a influência na ciência, na computação e na IA. Né? A lógica ela é utilizada até hoje, como todos sabem, e a IA ela também utiliza a lógica booleana. Continuando, vamos passar assim rapidamente pelas portas lógicas para entender as portas de Boole. Ele, como diz aqui, ele mesmo utilizou uma numeração binária de 0 e 1 para representar as operações lógicas, 0 falso e 1 ligado, para não ser tão repetitivo. Então aqui vem as portas que ele criou. A primeira foi a AND, a porta E, né? Que vemos que só vai ser verdadeiro quando as entradas A e B forem verdadeiras. A porta O é o inverso da E, se você notar, porque só vai ser falso quando tudo for 0, for falso. Quando A e B for falso, vai ser falso. A porta NOT, que é uma porta de inversão. Quando a entrada for 0, a saída vai ser 1, e quando a entrada for 1, a saída vai ser 0. A porta SHOR, que é uma porta que é importantíssima porque ela é muito utilizada em
criptografia e descriptografia, e ela que vai, junto com outra porta, formar a porta, o operador lógico sim então, que vocês verão aqui na frente. O sim então, ele não tem uma porta natural, original. Ela é uma junção de duas portas. Ela é uma junção de duas portas, uma porta NOT e uma porta I. Sinalzinho de mais. Continuando, chegamos na porta SNOR, que é a porta que a gente conhece como se somente se. Essa daí ela tem a porta dela natural. Então, essas portas, essas junções de portas foram tudo criadas por Boole, originárias das portas AND ou e NOT. Interessante. Entramos aqui na lógica da programação, na lógica da computação, também no mesmo sentido. O que podemos falar aqui? Para que ela serve? Ela serve para resolver os problemas complexos, né, de maneira sequencial e em blocos menores. Ela cria as estruturas de controles condicionais. Ela utiliza as variáveis como ferramentas de controle, cria e organiza as estruturas de dados, os arrays, as listas, né? Isso quem conhece programação vai entender que arrays e listas são onde a gente coloca os dados para serem manipulados, para serem testados, treinados e etc. E sequencia as instruções do algoritmo. Exemplos práticos. Vemos esse primeiro exemplo, que é em linguagem C, né, a utilização de uma condicional. Nesse segundo exemplo, usamos um pseudocódigo, já é uma estrutura um pouquinho elevada do que a primeira, que vimos anteriormente. E, por fim, vemos esse terceiro exemplo, que é mais complexo, que é utilizado numa programação Python. Vamos ver as aplicações reais em informática, usando situações lógicas dentro de exemplos reais. Esses dados aqui foram tirados da IA, e ela informou o seguinte, que 45% dos e-mails do mundo são spam e 92% das pessoas utilizam lógica para regulamentar isso. Aqui vem os dados, nossa tabela interessante, né? Todos os dados aqui. O segundo caso, vemos que 42% dos adultos usam a lógica para fazer pesquisas em Netflix, em Amazon, né? E 70% das empresas investem em análise avançada de dados utilizando lógica. Aqui outra tabela, interessante. E assim eu encerro essa minha apresentação. Agradeço pela atenção de todos. Boa sorte nos estudos e até uma próxima. Obrigado.